Muito bem, vamos lá. Nosso livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, discografia do Chico. Nós vamos para mais 2 artigos, Coração de Mãe e o Tete a Tete dos Espíritos. Vamos lá então. Nós estamos aqui, lembrando, no texto número 11, na crônica número 11, de Humberto de Campos. E lembrando que nós temos aqui 35 crônicas, Então, estamos aí avançando. Coração de Mãe, vamos lá. Dolorosa e comovedora é a carta dessa mulher maranhense que te chegou às mãos trazidas sob as asas de um avião trepidante e ruidoso. Mãe desesperada apela para os sentimentos de paternidade que não me abandonaram no túmulo e grita aflitivamente, como se as suas letras tremidas fossem vestígios rocheados do sangue do seu coração. Eu peço a Humberto de Campos que mesmo do além salve meu filho. Ele não se esqueceu dos que deixou na terra, não pode negar uma esmola à minha alma de mãe extremosa. E eu me lembro, comovido, dos apelos que me eram dirigidos pelos sofredores nos derradeiros tempos da minha vida, enquanto eu naufragava devagarinho no veleiro da dor entre as águas pesadas do oceano da morte. Eu daria tudo para enviar a essa mulher sofredora da terra, que foi minha, a certeza de que o seu filho é uma criatura predileta dos deuses. Tudo faria para poder imitar aquelas mãos ternas e misericordiosas que descansaram sobre a fronte abatida do órfão da viúva de Naim, ressuscitando para um coração maravilhoso de mãe as energias do filho que padece sob as provações mais penosas. A morte, porém, nos afasta do caminho a visão estranha da fatalidade e do destino. Há um determinismo no cenário de nossas existências, criado por nós mesmos. O mal, com o seu cortejo de horrores, não está dentro dessa corrente impetuosa e irrefreável, mas todos os seus elos são formados pelos sofrimentos. Os homens de barro têm de batalhar a vida inteira repelindo o crime e o pecado, mas inevitavelmente andarão atolados no pantanal da dor e da morte. O que mais me pungia, depois de haver perquirido lições dos sábios dali, era a inutilidade dos seus argumentos ante as determinações irrevogáveis do destino. Após haver atravessado as estradas da ignorância despretensiosa, no limiar do imenso palácio das experiências alheias, presumi encontrar a solução dos enigmas que confundem o cérebro humano. Mas em todas achei o mesmo tormento, as mesmas ansiedades angustiosas. Frente a frente do impulso inflexível da morte, toda a ciência do mundo é de uma insignificância irremediável. Nesse particular, todo o portentoso monumento da filosofia de Pitágoras não valia mais que as extravagantes teorias doutrinárias propaladas no mundo. Todos quantos laboram em favor do homem da terra esbarram nos muros indevassáveis da sombra. O Cristo foi o único que espalhou na masmorra da carne uma claridade suave, porque não se dirigiu à criatura terrena, mas à criatura espiritual. Assombrava-me o espetáculo pavoroso do mundo, onde as leis liberalíssimas para a aristocracia do ouro e severas em face dos afortunados que palmilham o caminho espinhoso com os pés descalços e feridos, refletem o caráter humano com os seus defeitos incorrigíveis. E despertando de longos pesadelos na porta de sombras da sepultura, a minha primeira inquirição com respeito aos problemas que me atormentavam foi uma pergunta dolorosa acerca dos contrastes amargos do mundo. Aqui, porém, os gênios carinhosos da sabedoria abençoam e sorriem aos que os interpelam, porque a decifração dos enigmas das nossas existências
está em nós próprios. Apesar do destino inflexível, há uma força em nós que dele independe como origem de todas as nossas ações e pensamentos. Somos obreiros da trama caprichosa das nossas próprias vidas. As mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas frondes verdes da vida. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena expurgado nos prantos amargos da expiação e do arrependimento. Quando pudermos ver o passado em todo o seu desdobramento, depois de contemplarmos a Messalina na sua noite de regalados prazeres, vê-la-emos de novo, arrastando-se nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Faltou-me na vida terrena semelhante compreensão para entender a verdade. Que essa pobre mãe maranhense considere esses realismos que nos edificam e nos salvam. E como um anjo de dor, à cabeceira de seu filho, eleve o seu apelo ao coração augusto daquele que remove as montanhas com um sopro suave do seu amor. Sua oração subirá ao infinito como um cálice de perfume derramado ao clarão das estrelas que enfeitam o trono invisível do Altíssimo, e certamente os anjos da piedade e da doçura levarão a sua prece como cândida oferta da sua alma sofredora à magnanimidade daquela que foi a rosa mística de Nazaré. Então, nesse momento, talvez que o coração angustiado de mãe que chora na terra se ilumine a uma claridade estranha e misericordiosa. Seu lar desditoso e humilde será por instantes um altar dessa luz invisível para os olhos mortais. Duas mãos de névoa translúcida pousarão como açucenas sobre a sua alma oprimida, e uma voz carinhosa e embaladora murmurará aos seus ouvidos: Sim, minha filha, eu ouvi a tua prece e vim suavizar o teu martírio, porque também tive um filho que morreu ignominiosamente na cruz. Então, Humberto de Campos, ele assina essa crônica. Aqui ele traz mesmo, apenas um depoimento, apenas não, ele traz para nós um depoimento sobre essas tantas solicitações que ele acabava recebendo, pela posição que ele ocupava naquela sociedade como um poeta, como um cronista, como um jornalista. Então era muito comum ele receber pedidos de ajuda àquelas pessoas, de pessoas que procuravam ali de alguma forma o auxílio da possível influência que ele poderia exercer sobre os grupos da sociedade para ajudar. E aqui é bastante curioso que mesmo depois da desencarnação, como ele coloca para nós, alguém escreveu pedindo que ele, como espírito, intercedesse para que ajudasse o filho desencarnado. E nessa situação, então, nessa condição, ele começa então a trazer para nós algumas reflexões importantes. Porque ele começa a avaliar exatamente a visão que nós temos do mundo na atualidade, e nessa visão do mundo nós passamos então a não compreender a realidade espiritual. Então nós vivemos envolvidos nas nossas ilusões, não compreendemos a origem de nossas dores, das nossas dificuldades. Vamos aqui, passando, ele trouxe para nós aqui inclusive algumas comparações, quando ele fala, por exemplo, Herodes, as iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena expurgado nos prantos amargos da expiação e do arrependimento. E depois contemplando Messalina na sua noite de regalados prazeres, depois vê-la-emos de novo arrastando nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Então mostrando que de uma hora para outra nós percebemos que aquilo que nós vivemos numa existência se transforma de uma existência para outra a partir daquilo que foi semeado, vendo ali a lei de causa e efeito se fazendo presente. E é muito interessante também que ele traz para nós uma visão
no item número 6 aqui, que ele diz assim: frente a frente do pulso inflexível da morte, toda a ciência do mundo é de uma insignificância irremediável. Nesse particular, todo o portentoso monumento da filosofia de Pitágoras não valia mais que as extravagantes teorias doutrinárias propaladas no mundo. Ou seja, né, tudo aquilo que nós, então, valorizamos aqui no nosso mundo, não que o conhecimento não tenha o seu valor, não tenha a sua importância. Mas quando nós olhamos para o mundo, e esse mundo apenas sendo a nossa realidade, nós dedicamos toda a nossa sabedoria para desvendar os mistérios do mundo, os mistérios do universo, olhando apenas essa fatia, esse pequeno pedaço que nós vivemos aqui no mundo material. E é nesse caso, quando a gente fala sobre esse pulso inflexível da morte, e que a ciência do mundo é de uma insignificância irremediável, mostra exatamente um dos grandes mistérios do mundo, né? De que modo que nós podemos compreender a morte. E aí, então, a morte vista apenas por essa perspectiva limitada, dá para nós esse entendimento de que a vida simplesmente tem um começo, tem um meio e tem um fim. E diante desse fim, nada pode ser feito. E é muito mais interessante quando a gente percebe movimentos, né, dentro das nossas ciências fazendo de tudo para fazer com que a vida seja a mais prolongada possível. Não para que nós tenhamos oportunidade nesse prolongamento de melhorar e de transformar, mas fazer com que a vida, se estendendo cada vez mais, ela se torne oportunidade de vivência de prazeres. Então a gente vai aproveitando a vida, vai curtindo a vida cada vez mais. Se com 60 anos nós vivemos aquilo que é possível dentro dos prazeres do mundo, se nós tivéssemos 120 anos, dobrando esse tempo, nós teríamos 20 anos de prazeres para poder aproveitar aqui no nosso mundo. E quanto mais nós estendermos, mais nós curtiremos os prazeres. Então essa é a ideia de imortalidade dos homens. Fazer com que a vida, nós vemos inclusive isso, né, em programas de ficção científica, onde os indivíduos vão ali tentando prolongar cada vez mais a sua existência, porque a morte representa realmente o fim de tudo para nós. Nós crescemos, nós somos educados dessa forma, de ver na morte o fim de tudo. Tanto que ela é simbolizada por essa imagem tétrica do luto, do negro, né, daqueles rituais tristes, né, dolorosos para todo mundo, porque ela realmente tem esse simbolismo muito forte e nós temos essa imagem, né, enraizada dentro do nosso consciente e do nosso inconsciente, pensando que a morte simplesmente é o final de tudo. Me lembro até de algumas experiências que estão sendo feitas, por incrível que pareça, de pessoas que naquele momento final da vida, eles pedem então que, diante da morte, que a cabeça seja congelada para que ela possa ser implantada no novo corpo no futuro, para que aquela mesma pessoa volte à vida. E isso é uma realidade. Então nós temos hoje corpos que são congelados dentro da técnica da criogenia, cabeças que são congeladas, para que a pessoa possa continuar ali com a sua consciência, então imaginando que é o corpo que funciona, é o corpo que tem sentimentos, é o corpo que tem pensamentos e ideias. Sendo que, na verdade, vemos que no nosso mundo hoje, o espírito ele é apenas um objeto de fé, acabando sendo ignorado, né, dentro da sua realidade. E essa realidade para nós, ela vai se revelando, infelizmente, de uma forma dolorosa, que nós pensamos então no mundo espiritual. Nós pensamos na realidade do espírito somente depois da morte, mas aí não adianta a gente querer imaginar que essa ideia da morte ela pode ser resolvida depois dos fatos acontecerem, depois de simplesmente o indivíduo deixar o mundo material. Então, como Humberto de Campos traz para nós aqui, essas tantas reflexões de uma mãe, que traz então essa solicitação para que o filho seja amparado, dizendo para nós aqui nessa mensagem: eu peço a Humberto de Campos que mesmo do além, salve meu filho, que ele não se esqueceu dos que deixou na terra, não pode negar uma esmola à alma de uma mãe, a minha alma de mãe extremosa. Então pedindo que o Espírito salve o filho. Então nesse caso a gente vê aqui a solicitação
de uma intercessão, para que ele interceda por aquele filho, para que ele possa ser amparado no mundo espiritual. E é claro, né, que a gente vai fazer uma comparação entre uma carta como essa, né, entre uma crônica como essa, escrita em 1935, e portanto essa comunicação chegou um tempo antes, né, para que Humberto de Campos então intercedesse por essa mãe. E em 1935 tínhamos pouco conhecimento sobre o mundo espiritual. Hoje nós vemos a nossa doutrina já bastante conhecida, né, e o fato de ser conhecida não quer dizer que ela seja aceita. Todo mundo sabe que o espiritismo existe no Brasil, todo mundo já ouviu falar sobre trabalhos, né, valorosos, como o de Chico Xavier, por exemplo. Então vemos cada vez mais o espiritismo sendo conhecido, aceitos por um, rejeitados por outros, né? Mas independente disso, dos debates que nós travamos aqui no nosso mundo, né, se o espiritismo é válido, se o espiritismo não é válido, se eu concordo ou não concordo, se eu aceito ou não aceito, a morte vem para todos, né, como processo de transformação, deixando em uns aquela imagem dolorosa e para outros aquele pensamento de esperança. E aí então o que Humberto de Campos deixa como mensagem final para essa mãe é exatamente, né, essa meio que essa quase que uma poesia, né? Que essa pobre mãe maranhense considere esses realismos que nos edificam e nos salvam. Então, esse realismo da vida, esse realismo da continuidade da nossa existência no mundo espiritual, esse realismo da nossa imortalidade, e da mesma forma também esse realismo de que colhemos no plano espiritual aquilo que nós semeamos aqui durante a nossa trajetória. E ele coloca, e como um anjo de dor à cabeceira de seu filho, eleve o seu apelo ao coração augusto daquele que remove as montanhas com o sopro suave do seu amor. Sua oração subirá ao infinito como um cálice de perfume, derramado ao clarão das estrelas que enfeitam o trono invisível do Altíssimo. E, certamente, os anjos da piedade e da doçura levarão a sua prece como cândida oferta da sua alma sofredora a magnanimidade daquela que foi a rosa mística de Nazaré. Então aqui lembra também aquela passagem que o Chico dizia que uma prece de mãe arrombam, né, que as preces de mãe arrombam as portas do céu. Né, e isso tem realmente ali um realismo, né, muito grande. E o que Humberto de Campos coloca para nós, né, porque esse apelo materno diante de uma prece, né, como feita através de uma prece, diante dessa dor da perda, né, desse sofrimento, realmente ecoa no mundo espiritual de uma forma diferenciada. Então, enquanto nós fazemos uma prece, mesmo que seja em agradecimento, uma prece fazendo um apelo, quando nós temos ali uma prece de uma mãe, porque ali então nós não temos qualquer outro interesse, a não ser o único interesse do amor pelo filho. E aí então o barulho, o estrondo que isso provoca no mundo espiritual. E aí então ele complementa aqui no final. Seu lar desditoso e humilde será por instantes um altar dessa luz invisível para os olhos mortais. Duas mãos de névoa translúcida pousarão como açucenas sobre sua alma oprimida e uma voz carinhosa e embaladora murmurará aos seus ouvidos. Sim, minha filha, eu ouvi a tua prece e vim suavizar o teu martírio, porque também tive um filho que morreu ignominiosamente na cruz. Né? Então, Humberto de Campos, nesse trecho final, depois dessas reflexões, das dificuldades que nós temos de compreender a realidade do mundo espiritual, de vermos a realidade do mundo espiritual, ele traz então essa parte final aqui, mostrando para ela essa esperança. Né? E claro, a gente gostaria muito que ela lesse esse trecho, né? Que ela tivesse acesso a esse trecho, né? Depois da solicitação que ela fez. Lembrando aqui também que essa mesma carta ela foi publicada
no livro Palavras do Infinito, que nós vimos, né, em 1935, porque esse livro que nós estamos estudando aqui, ele é de... Deixa eu ver se eu tenho aqui a data dele. Não tenho aqui, mas acho que ele é de 36, porque Humberto de Campos, né, as 15 primeiras mensagens que nós estamos estudando, elas foram publicadas nesse livro Palavras do Infinito, que era uma coletânea de mensagens trazidas por poetas, e depois então, nesse livro, Crônicas de Além Túmulo, um ano depois, foram só de cartas especificamente de Humberto de Campos, né? Então ela foi publicada aqui no dia 23, foi recebida no dia 23 de agosto de 1935. Angelina colocou, né, tal qual nós somos na Terra, seremos no mundo espiritual, né? Então é a continuação daquilo que nós vivemos, né? O Brás colocou, né, saudade de alguém que partiu para o além é a mais sublime das orações, né? E ao mesmo tempo, Brás, dentro dessa ideia que você trouxe, os espíritos eles são bastante, eles ficam bastante atentos a essa questão da prece, principalmente da saudade de um ente querido, porque essas preces elas podem ser, como o Chico lembra, quando as lágrimas que rolam no rosto de uma pessoa pela saudade sincera, elas fazem muito bem aos espíritos, mas muitas vezes essas mesmas lágrimas elas rolam traduzindo uma revolta, né, um sentimento de dor, um sentimento negativo. E isso faz muito mal, não apenas para aquele que faz a prece, como também para aquele que recebe. Porque nós temos estudado com André Luiz, no nosso livro Mecanismos da Mediunidade, sobre o poder do pensamento. E a gente tem desvendado cada vez mais, né, esse mecanismo de comunicação entre os indivíduos, entre as pessoas, uma comunicação invisível, uma comunicação silenciosa, mas uma comunicação muito poderosa. E no mundo espiritual, onde a matéria já não traz mais essa barreira, já não causa mais esse bloqueio entre os indivíduos, e as sensações são muito patentes, muito concretas. Então, quando uma prece é levada ao plano espiritual recheada com esse sentimento de dor, ele provoca realmente ali um efeito bastante negativo. E ao mesmo tempo, quando então essa prece é feita com esse sentimento de amor e de saudade, e para isso você precisa compreender o mundo espiritual, porque é aí que vem a grande dificuldade. Como alguém vai fazer uma prece de saudade, trazendo ali entre aspas, um sorriso no coração, se ela não compreende a realidade do mundo espiritual? Porque a sua realidade é a perda, é o vazio. E aí então ela vai fazer essa prece, e na maioria das vezes é uma prece que é elevada com lamentações, com muitas dores. Então a gente vê como é difícil você mudar o seu modo de pensar, inclusive no momento de prece, se você não tem compreensão. Como é que você vai dirigir algo que você não sente? Para nós que temos oportunidade de estudar, certamente nós entendemos, né, o processo da desencarnação, a continuidade da existência, e a dor que nos toca de alguma forma, ela vem exatamente ali pela ausência da pessoa na nossa convivência diária, né, dividindo ali as nossas experiências, fazendo parte ali do nosso dia a dia, né, mas a gente sabe que essa mesma pessoa segue ao plano espiritual dando continuidade no seu crescimento, e as nossas relações serão tão saudáveis quanto forem ali, né, os nossos sentimentos depois desse momento de separação. Então, para isso, a gente vê que a doutrina ela traz para nós esclarecimento, e a gente vem amadurecendo cada vez mais, tendo essa compreensão da continuidade, que não apenas compreender essa continuidade, mas tendo essa convicção. Porque a gente compreende, você lê um livro, e ali nesse livro está dizendo que o espírito desencarna, que ele vai para tal lugar, que ele vai viver de tal forma. Então isso faz parte de uma descrição. Pois não, Dudu? Isso faz parte de uma descrição. Agora, quando nós assimilamos essa lição, quando nós absorvemos realmente essa realidade, essa pessoa que desencarna é aquela pessoa que simplesmente passou de um plano para outro.
ou seja, é uma pessoa que viajou para outro local, e nós sabemos que nessa viagem aquela pessoa está naquele local, vivendo tal coisa, experimentando ali experiências diferenciadas, e não simplesmente que ela tem essa ideia da morte ainda tão presente, essa ideia da morte ainda tão real. Então falta para nós ainda. Primeiro vem a instrução, depois vem a assimilação dessa lição, e depois vira uma convicção. Nós estamos nesse processo gradual, mas a grande parte do mundo hoje ainda se encontra muito distante dessa realidade. E aí então as pessoas, pelo fato de ignorarem a realidade do mundo espiritual, esses sentimentos ainda são sentimentos dolorosos, são sentimentos difíceis. Mais uma vez, fazendo mal para aquele que fica e fazendo mal para aquele que partiu. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela contribuição aqui conosco. Foi trazido para nós aqui então, né? Obrigado, Deus, por ir e retornar, por errar e aprender, por alegria e por sofrimento, pelo são e pela doença. Que na sua adorável e aceitável misericórdia, a sua luz que fez eu conhecer muitas mães, que através de tempos e que não são poucos, fizeram eu, desde criança, vivenciar o que eu nem sabia compreender de uma vida que por muitas vezes conturbadas, mas que por bastante ternura foi acolhido e amado como nunca alguém havia me amado. Eu tenho por vezes entender nas nossas vidas que vamos e voltamos ainda. O porquê eu amei como foi você, mãe, e que por retrocessos dessa vida de trocas, foi um pai que até fazia minha parte amando também aquele que eu criava. E posso dizer que muitos foram os gatilhos que nos envolvem durante esse tempo reencarnatório, trazendo dentro de nós o ódio por ter sido pai de uma criança que não queria ter. Mas o tempo e a volta nos mostram os filmes que nos envolvem nessas vidas, onde a causa e o efeito traz na nossa consciência a verdade de nossas histórias. Agradeço e muito ao Pai por me dar a chance de conhecer o verdadeiro amor de ser uma mãe que, mesmo sabendo que tudo não seria um mar de flores, com filhas e filhos problemáticos, com filhos queridos apenas com nossos filhos, que só nos fazem da beleza dessa grandeza de ser mãe, e poder trazer o maior amor que só elas, as nossas mães, nos mostram através de qualquer tempo que mostrou e ainda mostra a verdade de ter, com toda a minha alma, a magnitude de ser, ter sido e de poder dar o maior amor a quem quer que tenha sido o filho merecido ou não. Pois apenas essa é a melhor verdade do caminho, nunca esquecido de poder conhecer o verdadeiro lado que eu sempre gostaria de ter sido, e fui por muitas passagens nessas vidas reencarnatórias. Obrigado às mães, aos pais mães, aos tantos filhos d'alma que eu pude amar de verdade. Uma mãe que passou por amores diversos e que ama a todos ainda superando limites, sabendo que temos que ter sempre a troca das nossas vidas para, como disse, melhorar a nossa situação como espíritos que somos. Sem nome, apenas filho, pai e mãe que fui durante minha vida terrena. Muito obrigado pelo depoimento, pela experiência, né, que trouxe para nós essa belíssima ilustração, porque é interessante, né, porque quando a gente fala sobre o processo reencarnatório de uma pessoa, a gente pensa muito de uma forma técnica, né, porque é lei de causa e efeito, é alguém que reencarna para resgatar o passado, é alguém que reencarna planejando o futuro, mas a gente analisa muito pouco, né, principalmente nós que estudamos a doutrina, a gente analisa muito pouco o efeito que cada experiência provoca naquela pessoa. E isso quando a gente traz de um modo muito mais detalhado e específico no dia a dia, né, que tipo de sentimento se desenvolve no coração daquela pessoa, como filho, como pai, como mãe, como irmão. E aí, como nós falamos, né, que o sentimento de mães
são sentimentos extremamente poderosos, né, extremamente profundos, pela relação, pela forma. É claro que pais e mães têm ali sentimentos profundos e também poderosos pelos seus filhos, mas a relação de uma mãe com seus filhos é muito diferente, né? O próprio processo de gestação, de acompanhamento, de aproximação, aquele sentimento materno, né, do cuidado, da entrega, da renúncia, né, em benefício dos seus filhos, a gente pensa nisso na missão, mas aqui nesse depoimento que chega para nós, fala exatamente sobre o quão transformador é esse sentimento quando um espírito vivencia a experiência da maternidade. De uma encarnação para outra, de que modo que isso vai se desenvolvendo. Porque quando a gente lembra na lei de causa e efeito, quando nós temos, né, um espírito reencarna para ser mãe de outro espírito, a gente pensa, quem é esse espírito? Se eles têm relação com o passado, se é uma prova, se é uma expiação, se são filhos difíceis. A gente nunca sabe no sentimento que nasce dentro daquele espírito, que vivencia a experiência de ser mãe, e também de ser pai, e também de ser filho. Então, muito bacana a gente perceber aqui, né, todas essas experiências, essas vivências, né, quantas vezes aquele espírito já foi mãe, quantas vezes aquele vulcão de sentimentos, né, acabou entrando em erupção dentro daquela pessoa, cada vez que ela vivenciou essa experiência, de uma encarnação para outra. Então, quer dizer, são sentimentos absolutamente nobres que vão crescendo e também precisando ser muito bem calibrados, porque a gente lembra que junto com esses sentimentos nós temos também ali as próprias tendências de cada indivíduo. Então, a cada encarnação a gente vai aprendendo também a ajustar, a calibrar, a acertar o ponto ideal dos nossos sentimentos, seja em que posição for, seja em que condição for. Então, muito bacana aqui esse depoimento, muito obrigado mais uma vez. Sim, essa evolução, né, Elcio, a gente observa como a gente simplifica, né, a ideia da reencarnação. A gente pensa simplesmente em nome, em local, em necessidade que o indivíduo tem para poder passar por aquela reencarnação. Mas a gente não analisa realmente, né, a gente não tem condições para isso, pela nossa limitação, pela nossa incompreensão, de entendermos, né, o efeito que cada experiência dessa provoca naquela pessoa. Como ela vai evoluindo nos seus sentimentos, nas suas ideias, né, porque a gente não consegue ainda abarcar algo tão detalhado e tão profundo, situação que cada um de nós vivencia, cada um de nós passa diante de uma encarnação para outra. Como nós nos transformamos de uma situação para outra, de uma experiência para outra. Né? Então, essa belíssima mensagem que Humberto de Campos traz, o próprio título já é bastante sugestivo, Coração de Mãe, e aqui mostramos, né, infelizmente, uma situação de dor, de uma mãe que se separa do seu filho, sem ter essa esperança, esse entendimento sobre a realidade do mundo espiritual, como nós vemos hoje. Nós vemos, infelizmente, né, que em época de pandemia, em época de violência urbana, em época, situações de doenças outras, ou situações outras em que jovens, crianças desencarnam, e o efeito que isso provoca nessas mães. E esse efeito acaba sendo muito mais doloroso, exatamente como nós dissemos no início, pelo fato de não compreenderem ainda a imortalidade. Até porque, como tantos escritores, poetas, especialistas trazem para nós, um filho que desencarna, ele viola talvez aquele processo mais natural que existe, em que os mais velhos partem enquanto os mais jovens vão sucedendo. E de repente um jovem parte antes, e isso a gente fica, diante dessa quebra desse protocolo natural da natureza, a gente fica tentando entender como lidar com tudo isso. E é algo realmente bastante difícil. Mas, de qualquer forma, a gente já não pensa mais na natureza. A gente pensa na realidade daquele espírito que está vivendo a experiência de acordo com a necessidade. Ele está vivendo ali simplesmente a sua própria história. E a sua própria história, claro, se encontra vinculada com os espíritos, se encontra vinculada com outros indivíduos
naquela teia, né, quase insondável de relacionamentos de seus encarnados e desencarnados, formando aquela comunidade em que a ação de um, ou a experiência, acaba depois repercutindo sobre a vida de todos. E aí, com o passar do tempo, conforme os nossos amigos espirituais trazem para nós, a desencarnação vai ser algo natural, porque ela não terá mais entendimento, ela não terá mais o aspecto de morte, ela terá o aspecto de uma transformação na vida daquele espírito em que ele continuará vivendo as suas experiências. Então é importante a gente começar também a fortalecer cada vez mais em nós essa visão, esse entendimento. Avançando aqui para nossa próxima crônica. Bom dia, pessoal. A nossa próxima é Tete a Tete dos Mortos. Esse contínuo histórico, né, Hermes, quando a gente vai estudando a doutrina, a gente compreende que existe, né, mas infelizmente a gente não tem ainda informações suficientes para que a gente compreenda a sua extensão, né? Tanto que a gente não conhece ainda nem a nossa própria história. Mas só o fato de nós sabermos que a nossa vida segue essa continuidade, a gente começa, no mínimo, a fazer um planejamento a longo prazo. Né? Porque eu olho para trás, sei que sou um espírito que vem vivenciando experiências no passado e sei que sou um espírito que vem vivenciando experiências no futuro. Para todos nós é assim. Então o presente ele acaba perdendo um pouco do seu valor, porque nós acreditamos que o presente é o único momento da nossa existência. E a gente começa a ter uma visão muito mais ampla, olhando para o passado e olhando para o futuro, e vendo a interconexão que existe entre cada uma das existências. Né? Então, essa também é uma outra visão que a gente vai aprendendo a desenvolver com o passar do tempo. Né? No presente, formatamos o futuro e ajustamos o passado, né? Mas quando a gente pensa no presente como uma única oportunidade existencial que nós temos, aí então a gente vai procurar vivenciar esse presente com toda a sua intensidade, porque é o único momento da nossa existência. Mas aí quando a gente amplia a nossa visão, a gente consegue ter o melhor entendimento de que esse presente é parte desse processo. Né? Vamos lá, número 12 então, o tete a tete dos espíritos. Uma história bem interessante essa daqui. Quando ainda no mundo, não me era dado avaliar o tete-a-tete amigável dos espíritos, à maneira dos homens, apenas com a diferença de que as suas palestras não se desdobram à porta dos cafés e das livrarias. Então, interessante aqui que Humberto de Campos ele começa a dizer que quando ele estava encarnado ele não entendia. Aliás, não apenas ele, né? Se você pensar assim, por exemplo, perguntar para uma pessoa comum que não conhece a doutrina espírita, como é a vida dos espíritos depois que eles desencarnam? Ou melhor, você acredita na vida após a morte? Acredito. Como você acha que os espíritos vivem? E aí então vem aquela ideia de contemplação, vem aquela ideia de um sofrimento eterno, vem aquela ideia de você ficar ali apenas vivenciando, quando não existe mais tempo, não existe local, o espírito simplesmente existe, mas ao mesmo tempo não existe. Então é aquela confusão toda, né? Mas Humberto de Campos coloca exatamente isso, trazendo para nós aqui como é possível compreender o dia a dia, o bate-papo dos espíritos, né? A relação entre eles, uma relação social entre eles. Né? Antes a Angelina colocou, só para lembrar aqui, né? Todas as mães, no ato de doarem-se para conceber um filho, é uma realidade bem gratificante. Se todos os filhos buscassem entender a doação de amor, agradeceria a Deus e a elas por existirem, né? De fato, né, Angelina? Vamos lá, mas a gente lembra que os nossos sentimentos, eles são sempre geralmente, né, eles são sempre uma reação e não simplesmente uma ação, porque a ação ela é o sentimento de doação de fato e a reação, né, depende daquilo que o outro te oferece.
nossa querida Marta. Muito obrigado, Marta. Então, infelizmente, aqui para nós aprendemos o sentimento que nós doamos, né, que nós oferecemos, ele é, na verdade, não é uma contribuição, ele é uma retribuição. Porque você oferece aquilo que você tem, mas no nosso mundo hoje, você devolve aquilo que te dão. E como nós somos espíritos ainda com tantas imperfeições, nós percebemos que as nossas relações ainda são muito baseadas em conflitos. Conflitos entre pais e filhos, né, entre mães e filhos, independente da importância, independente do seu valor. Então nós precisamos ainda trabalhar muito essa nossa relação dentro do campo afetivo para fazermos com que ele se torne cada vez mais puro, cada vez mais equilibrado. Enquanto isso não acontece, a gente vai vivendo ainda essas truculências, né? Faz parte ainda do nosso aprendizado. Né? Porque a gente lembra, né? Porque sejam filhos, sejam mães, né? Todos eles precisam viver os sentimentos da forma mais nobre. E quando nós não conseguimos, nós percebemos então que são relações complicadas. Mas a tendência é sempre melhorar. Essa é a parte boa. Muito obrigado mais uma vez, Marta. Então vamos lá. Quando ainda no mundo, não me era dado avaliar o tete-a-tete amigável dos espíritos, à maneira dos homens, apenas com a diferença de que as suas palestras não se desdobram à porta dos cafés ou das livrarias. E é com surpresa que me reúno àqueles que estimo, quando se me apresentam oportunidades para uns dedos de prosa. Estávamos nós, 4 almas desencarnadas, como se fôssemos no mundo 4 figuras apocalípticas, discutindo ainda as coisas mesquinhas da Terra, e a palestra versava justamente sobre a evolução das ideias espíritas no Brasil. Infelizmente, exclama um do grupo, provecta figura dessas doutrinas, desencarnado há bons anos no Rio de Janeiro, infelizmente, o que infesta o espiritismo em nossa terra é o mau gosto pelas discussões estéreis. O nosso trabalho é contínuo para que muitos confrades não se engalfinhem pela imprensa, demonstrando-lhes com lições indiretas a inutilidade das suas polêmicas. Mesmo assim, a doutrina tem realizado muito. Suas obras de caridade cristã estão multiplicadas por toda parte, atestando o labor do Evangelho. Então, nessa primeira colocação, ela tem um valor muito grande, porque os espíritos que trabalham junto à doutrina espírita observam, né, com pesar o modo como nós discutimos os temas espíritas. O modo improdutivo, o modo inútil, o modo infértil, como nós desperdiçamos energias debatendo pontos de vista dentro da doutrina, sem fazer com que ela se desenvolva, sem fazer com que ela cresça pela unidade de pensamento, mas ela vai se fragmentando pelas diferenças. Como Leon Denis disse, né, para o espiritismo basta os espíritas. Né, não precisa de muita coisa para poder criar problemas, criar dificuldades. E aqui é colocado para nós, né, que os espíritos têm trabalhado aqui para que o nosso trabalho é contínuo para que muitos confrades não se engalfinhem pela imprensa. Então é isso aí, né? Foi lembrado então a figura respeitável de Bittencourt Sampaio no princípio da organização espírita no país, recordando-se igualmente a covardia de alguns companheiros que, guindados a prestigiosas posições na sociedade e na política, depressa esqueceram o seu entusiasmo de crentes, bandeando-se para o oportunismo das ideologias novas. E a conversação nessa altura, quando o Dr. C., um dos mais caridosos facultativos do Rio, facultativo é o nome que era dado ao médico, né? Um dos mais caridosos facultativos do Rio, recentemente desencarnado, e cujo nome não devo mencionar, respeitando os preconceitos que se estendem às vezes até aqui, explicou:
É pena que venhamos a compreender tão tarde o Espiritismo, reconhecendo a sua lógica e grandeza moral só depois do nosso regresso do mundo. Nós, os médicos, temos sempre o cérebro trabalhado de canseiras, na impossibilidade de resolver o problema da sobrevivência. É certo que nunca se encontrará o ser na autópsia de um cadáver, mas tudo na vida é uma vibração profunda de espiritualidade. Como, porém, a ciência vigia as suas conquistas do passado, ciosa dos seus domínios, ainda que sejamos inclinados às verdades novas, somos obrigados, muitas vezes, a nos retrair, temendo os Zaratustras da infalibilidade. Aqui os Zaratustas, ele é um outro nome dado a Zoroastro, que fundou o zoroastrismo, o mazdeísmo, que é uma religião persa do passado. Mas ele coloca aqui que muitas vezes você, como médico, você olha a vida da pessoa além da matéria, além da biologia, além do corpo físico, e você, quando tem aquela ideia sobre espiritualidade, você precisa se retrair, evitando críticas, evitando comentários, evitando discussões dentro do seu próprio meio, porque essa ideia de espiritualidade dentro da ciência ainda não é aceitada. Não é aceita, E quando é, de uma forma muito tímida, de uma forma muito limitada. Então ele coloca essa ideia exatamente, porque ele vê a vida dentro dessa vibração de profunda espiritualidade. E que você, durante uma autópsia, durante uma cirurgia, você nunca vai encontrar o espírito, o indivíduo, o ser ali dentro. Então é isso que ele comenta, porque mesmo que você tenha essa visão, você não pode ficar fazendo esses comentários. O Dr. Sérgio Felipe, por exemplo, como médico, fazendo ali o seu trabalho sobre o estudo da mediunidade, sobre o estudo da glândula pineal, certamente foi apontado por muitos colegas, como sendo aquele médico que não faz ciência, mas é médico que fica confundindo religião, fé, coisas místicas com aquilo que é ciência. Então, infelizmente, ainda é uma realidade. E ele continua no seu depoimento. Eu mesmo, nos meus tempos de clínica no Rio de Janeiro, fui testemunha de casos extraordinários, desenrolados sob as minhas vistas. Todavia, fui também presa do comodismo e do preconceito. Então, olha o depoimento que ele traz, que mesmo vendo aqueles, entre aspas, milagres que acontecem nos consultórios, nos hospitais, em que a pessoa aparece uma cura do nada, uma mudança no estado clínico do paciente do nada, mesmo vendo tudo isso, ele também foi ali vítima do comodismo, porque é quase que um hábito, Quando você se acostuma a ficar ali silencioso na sua posição, você acaba valorizando muito mais a opinião da coletividade do que as suas próprias convicções. E ele relata exatamente isso. Mas continuando. E o Dr. C, como se mergulhasse os olhos no abismo das coisas que passaram, continuou pausadamente. Eu já me encontrava com residência na praia de Botafogo, quando lavrou na cidade um surto epidêmico de gripe. Aliás, com mínima repercussão, comparado à epidemia de após a guerra. Então ele fala aqui sobre um surto de epidemia que teve no Rio de Janeiro, isso antes da Primeira Guerra Mundial, e depois que teve a guerra, houve então aquela grande epidemia de gripe, a gripe espanhola, que acabou trazendo ali uma situação bastante problemática, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. O mundo sofreu o efeito dessa epidemia. E como sempre contava entre aqueles que recorriam à minha atividade profissional, diversos amigos pobres dos morros, e particularmente da prainha, foi sem surpresa que numa noite fria e nevoenta, abri a porta para receber a visita de uma garota de seus 10 anos, humilde e descalça, que vinha trêmula e acanhada solicitar os meus serviços. Doutor, dizia ela, a mamãe está muito mal, e só o senhor pode salvá-la. Quer fazer a caridade de vir comigo? Impressionaram-me a sua graça infantil e o estranho fulgor dos olhos, bem como o sorriso melancólico que lhe brincava na boca miúda.
Considerei tudo quanto esperava a minha atenção urgente e procurei convencê-la da impossibilidade de a seguir, prometendo atendê-la no dia imediato. Todavia, a minha pequena interlocutora exclamou com os olhos rasos d'água: "Ó, doutor, não me abandone. Ninguém, a não ser a proteção de Deus, vela por nós neste mundo. Se o senhor não quiser auxiliar, a mamãe estará perdida e ela não pode morrer agora. Venha. O senhor não teve também uma mãe que foi o anjo da sua vida?" A última frase dessa menina tocou fundo meu coração, e lembrei-me dos tempos longínquos em que minha mãe embalava os sonhos de minha existência, comprando-me com o suor da sua pobreza honesta os alfarrábios e o pão. Os alfarrábios são os livros, né? Eu deveria auxiliar aquela pequena, fosse onde fosse. A medicina era o meu sacerdócio, e dentro da noite chuvosa que amortalhava todas as coisas, como se o céu invisível chorasse sobre as trevas do mundo, o táxi rolava conosco como fantasma barulhento, atravessando as ruas alagadas e desertas. Aquela menina, triste e silenciosa, tinha os olhos brilhantes, perdidos no vácuo. Seu corpo magrinho recostava-se inteiramente nas almofadas, enquanto os pés minúsculos se escondiam nas franjas do tapete. Lembrando as suas frases significativas, quis reatar o fio do nosso diálogo. Há quanto tempo sua mãe se acha doente? Não, senhor. Primeiro fui eu. Enquanto estive mal, tanto a mamãe cuidou de mim que até caiu cansada e enferma também. Que sente a sua mãe? Febre. As noites são passadas sem dormir. Às vezes grito para os vizinhos, mas parece que não me ouvem, pois estamos sempre as duas isoladas. Costumamos chorar muito com esse abandono, mas diz a mamãe que a gente precisa sofrer, entregando a Deus o coração. E como você soube onde moro? Foi a visita de um homem que eu não conhecia. Chegou devagarinho à nossa porta, chamando-me à rua, dizendo-se que amigo que o senhor estima muito. E ensinando-me a sua casa, prometeu que o senhor me atenderia, porque também havia tido uma mãe boa e carinhosa. Nosso diálogo foi interrompido. A pequena enigmática mandou parar o carro. Apontou o local de sua residência, estendendo a mão descarnada e miúda, e com poucos passos batíamos a porta modesta de uma choupana miserável. Espere, doutor, disse ela. Eu lhe abrirei a porta, passando pelos fundos. E, já inquieta, desembaraçada, desapareceu das minhas vistas. Uma taramela deslizou com cuidado no meio da noite e entrei no casebre. Uma lamparina bruxuleante e humilde, que iluminava a saleta com o seu clarão pálido, deixava ver no catre limpo um corpo de mulher desfigurado e disforme. Seu rosto, sulcado de lágrimas, era o atestado vivo das mais cruéis privações e dificuldades. Nilbe estava ali petrificada na sua dor. Nilbe é uma personagem da mitologia grega, uma mulher que teve 14 filhos, então é o símbolo da maternidade, digamos assim. Então Nilbe estava ali petrificada na sua dor. Todos os martírios se concentravam naquele pardieiro abandonado. Às minhas primeiras perguntas, respondeu numa voz suave e débil. Não, doutor, não tente arrancar minha alma desesperada das garras da morte. Nunca precisei tanto como agora deixar para sempre o calabouço da vida. E prosseguia delirando. Nada me resta, deixe-me morrer. Sobrepus, porém, minha voz às suas lamentações e exclamei com energia. Minha senhora, vou tomar todas as providências que o seu caso está exigindo. Hoje mesmo cessará esse desamparo. Urge reanimar-se. Resta-lhe muita coisa no mundo. Resta-lhe essa filha afetuosa que espera o seu carinho de mãe extremosa. Minha filha, retrucou aquela criatura, meio mulher, meio cadáver.
enquanto duas grossas lágrimas feriram fundo as suas faces empalecidas. Minha filha está morta desde anteontem. Olhe, doutor, ali no quarto e não procure devolver a saúde a quem tanto necessita de morrer. Então, espantado, passei ao apartamento contigo. O corpo de cera daquela criança misteriosa que me chamara nas sombras da noite, ali estava envolvido em panos pobres e claros. Seu rosto imóvel de boneca magrinha era um retrato da privação e da fome. Os grandes olhos fulgurantes estavam agora fechados, e a boca miúda pairava, e na boca miúda pairava o mesmo sorriso suave das almas resignadas e tristes. Eu deslizara nas avenidas com uma sombra dos mortos, e cobrindo melancolicamente o painel das suas lembranças, o nosso amigo terminou. Decorridos tantos anos, ainda ouço a voz do fantasma pequenino e gracioso, e na luta da vida, muita vez me ocorreu o seu conselho suave, que me ensinou a sofrer, entregando a Deus o coração. Então, Humberto de Campos, aqui no dia 28 de agosto de 1935, traz para nós também aqui essa crônica, né? Então, primeiro a gente vai analisar a circunstância, né, em que essa história se apresentou, né? Porque, como ele coloca aqui no título para nós, o tete-a-tete dos mortos, ou seja, aquela conversa, né, aquele bate-papo, né, que os espíritos têm entre si, falando sobre as coisas da vida, sobre as suas ideias. E o que ele começa a trazer para nós, que é muito interessante, né, que a relação dos espíritos nessas conversas é do mesmo modo que acontecia no passado e continua ainda acontecendo hoje, né, na porta dos cafés, nas livrarias, nas esquinas da vida, né, onde as pessoas simplesmente conversam, simplesmente batem papo, né? E aqui o que ele coloca também para nós aqui, que junto a esses amigos a quem ele estima, né, ele teve a oportunidade de trocar ali uns dedos de prosa. E o mais interessante é que nessas conversas, e a gente vai perceber isso dentro do nível evolutivo de cada espírito, dentro do grau de compreensão e esclarecimento que cada espírito tem, a gente vai perceber o tipo de assunto que é tratado nessas conversas. Quanto mais materializado o espírito se encontra, ou seja, quanto mais preocupado com as questões da vida que ele deixou no mundo físico, mais esses assuntos estarão presentes. Então nós vimos, inclusive, em nosso lar, quando André Luiz, então, ele começou a relatar os primeiros contatos que ele teve com os amigos do plano espiritual, muitos espíritos ali falavam para ele sobre as questões que eles viviam no mundo, né? Quem eles eram, onde eles viviam, que posição eles encontravam, em que posição eles estavam no mundo. Então era aquele espírito que era rico, o outro que era influente, o outro que era pobre, né? E as conversas giravam, né? As conversas giravam em torno dessas ideias, dessas situações que estavam ainda muito presentes. E vai ser muito curioso isso para nós, como experiência pessoal, nós que estamos aqui agora, encarnados aqui, né? Nós, do lado dos encarnados, que nós estamos aqui agora, tentando imaginar a dificuldade que será para nós nos desprendermos dessas ideias do mundo físico. Para quem, né, para os amigos que estão do outro lado, talvez eles percebam isso também, alguns deles pelo menos, das dificuldades que é de você olhar para frente e se ver como um espírito mortal diferente daquela personalidade que ficou. De deixar de falar da sua família, de deixar de falar do seu trabalho, de deixar de falar do lugar onde você vivia, das situações que você vivenciou. Ou seja, é quase que ficarmos presos a um passado sem conseguirmos nos libertar para nos vermos de fato como espíritos que somos. Né? A Angelina colocou para nós aqui, né? Somos apenas espíritos, que hoje estamos aqui, homens, mulheres, de gênero, crianças, idosos. Em outros momentos estaremos a colar com os mesmos gostos, desejos e conhecimentos. Mas com uma diferença, o corpo físico ficou, pois só era necessário na vida da Terra. Mas a essência de tudo permanece. Se preciso for,
essa voltará revestindo uma nova vestimenta física para continuar aprendendo. Né? Bacana, muito obrigado. Então, vemos como é difícil isso, né? Que é ter essa compreensão. Por exemplo, esse texto que chega para nós, de dizer assim, olha, nós somos espíritos, estamos aqui hoje, vivendo aqui nossas vidas, a vida que ficou, a vida que acabou ficou para trás, e coisa e tal, né? A querida Marta colocou de volta para nós, né? Mas a gente fica tentando imaginar como isso é difícil para nós. Porque a nossa ideia, como seres encarnados, essa nossa ideia, ela é tão sólida, e ela tem raízes tão profundas, que a gente não consegue se imaginar em outras condições. A gente não consegue pensar que nós podemos ser seres diferentes disso que nós somos hoje. E aí então, chegando no mundo espiritual, qual será a nossa visão do mundo? Será a nossa visão a partir daquilo que nós fomos, a partir daquilo que nós somos hoje. Então esse desprendimento para nós é uma ideia do futuro que nós esperamos alcançar. Mas para nós hoje é inimaginável, simplesmente porque nós não conseguimos abarcar, por exemplo, né, todo o nosso passado já vivido em outras personalidades, em outros locais, em outras experiências, de pensar que nós já tivemos outras identidades. Por isso, então, Humberto de Campos, como ele comenta aqui para nós, e a gente vai ver, tem um livro muito interessante que eu já comentei com vocês, um livro que foi psicografado pela Zíbia Gasparetto, com autoria espiritual de Silveira Sampaio, um livro chamado Bate-Papo com o Além, e depois ele tem uma continuação chamado O Mundo em que Eu Vivo. São dois livros muito interessantes, porque Silveira Sampaio ele foi um repórter aqui no mundo físico, né, aqui no mundo material, e como Humberto de Campos, chegando no mundo espiritual, esse impulso jornalístico continuou ainda muito vivo nele. Então ele começou a entrevistar espíritos. E nessas entrevistas, né, cada capítulo do livro, nós temos ali uma história, uma pequena história, né? E ele vai contando então nessas entrevistas quem são esses espíritos. E é impressionante a gente perceber como esses espíritos ainda estão presos às suas identidades, às suas últimas identidades terrenas. É aquela mãe que chora pelo filho que está preso, é aquele político que acredita que ainda tem influência e que as suas ideias, né, as suas ideologias ainda são importantes no mundo espiritual. É aquele espírito doente, é aquele espírito que era um jardineiro, me lembro dessa história, ele era um jardineiro no mundo espiritual, no mundo físico, e no mundo espiritual ele continuava cuidando de jardins, acreditando que essa era a sua personalidade. Então, quer dizer, como ainda nós guardamos, né, nos prendemos ainda a essa ideia. O Hermes colocou lá em cima, né, curioso é que dizemos que os espíritos que vivem em torno dos encarnados ainda estão muito materializados, né? Pois é. Então a gente tem aquela diferença, né, como eu sempre trago para vocês, nós podemos ser encarnados com as nossas consciências desmaterializadas ou as nossas consciências desencarnadas, ou seja, eu sei que eu estou encarnado, mas eu também sei que eu sou um espírito imortal. Eu sei que eu sou um espírito que tem ali, né, eu sou um habitante do universo. E ao mesmo tempo nós temos aqueles espíritos desencarnados ainda presos em suas identidades, ou seja, as suas consciências ainda permanecem encarnadas. Então, e o mais interessante, a gente vê nas relações, por exemplo, entre famílias ou entre posições que nós encontramos, aqueles espíritos que dizem assim, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, o meu companheiro, os meus pais. Então, mesmo estando no mundo como desencarnados, nós ainda não conseguimos nos desprender dessas hierarquias da nossa sociedade. Aqueles artistas que continuam ainda acreditando na sua fama, na sua influência. Então, quando nós recebemos, né, pode mandar, Dudu, por favor. Quando nós lemos, então, essas mensagens que chegam desses amigos do plano espiritual, que simplesmente estão ali, trabalhando e vivendo suas vidas como espíritos que são, a gente acha que a maioria dos espíritos acaba passando por essa mudança com facilidade.
Mas aí quando a gente vê no mundo de provas e expiações, porque essa é uma característica do mundo que nós estamos vivendo. No mundo de provas e expiações, onde nós temos tão pouca compreensão sobre a realidade do mundo espiritual, nós vivemos aqui como seres encarnados, desencarnamos ainda levando essa mesma identidade. Eu acredito, por exemplo, que eu nasci nessa cidade, que eu torço para aquele time, que eu gosto disso, gosto daquilo, que eu faço parte daquela família, que eu faço parte daquela religião. Como isso ainda, como essa influência é ainda tão forte na nossa consciência. Mas aí esse processo de mudança vai acontecendo aos poucos. Esse processo de mudança começa enquanto nós estamos aqui, porque, claro, nós vamos manter a nossa personalidade durante a nossa trajetória, mas a ideia da nossa imortalidade ela já começa a florescer na nossa ciência. E aí, então, no mundo espiritual, a gente vai olhar para trás para essa experiência como parte de uma etapa de aprendizado, como parte de um processo de aprendizagem. E depois daqui, então, o Dr. C, que é essa personagem que nós lemos aqui nessa crônica, ele conta, então, essa história tão intrigante, né? História tão interessante da gente analisar, vendo ali um espírito, então, tentando auxiliar aquela que foi sua mãe nesse momento tão difícil, e o espírito, e esse médico, então, aceitou essa missão. Mais um depoimento para nós. Muito obrigado pela participação aqui conosco, pela ajuda no nosso trabalho de nós. Ó Mãe, sublime que vela nas dores das nossas doenças, que carrega no seu ventre a luz que o nosso Pai adornou com tanto carinho para que essa criança fosse criada e amada. Mãe de todas as horas, Mãe que não tem tempo, pois o seu tempo é só para nós no amor ao longo da vida, que esquece até de se amar por todo sempre. Ó Mãe, eterna mulher, que não esconde a sua cria, pois que cria e vive para esse ser que chega pedindo colo no ventre amado dessa mulher. Mãe que dá luz, se fez o melhor presente para quem está vivendo junto a ti, o melhor amor que todos sabemos ter por alguém. Ó Mãe eterna, Mãe que da sua grandeza fez a maior beleza de trazer o verdadeiro amor dentro do seu ser. Mãe, palavra curta, mas extensa de tanto afeto, de tanto carinho, de tanta preocupação, de tanta vibração do ser espiritual. Ó Mãe, misericordiosa Mãe, que traz até hoje a sua grandeza, que Deus nos traz, e nos ensina que é o maior amor ao próximo que chega. Uma filha amada e abençoada por minha mãe querida. Olha que lindo, né? Muito obrigado pela presença. Eu me lembro que na escola tinha um verso que nós escrevíamos, isso lá no ensino primário, né? Mãe, uma palavra tão pequenina que encerra tanto valor. Eu não entendia muito o que significava tudo isso, né? Mas que agora a gente começa a compreender depois que a gente vai trabalhando, né? E como a gente vê, né, Elcio, esse amor latente, para muitos é um amor que ele começa a brotar, né? Por isso que a experiência da maternidade, ele não é apenas uma missão que um espírito tem, nem é parte de um processo terapêutico. Porque depois que esse sentimento brota dentro daquele espírito, aí então ele está pronto para viver outras experiências mais sublimes, mas muitas vezes endurecido, fechado dentro do seu egoísmo, dentro da sua visão ainda. Somente uma experiência dessa natureza é capaz de fazer com que aquele sentimento egoísta cristalizado comece a se fragmentar, né? Então essa poesia que chega para nós, né, tão linda, né, mostra exatamente isso, a intensidade, a missão, né, e a nossa relação também com esses espíritos, né, que vieram com essa missão de nos auxiliar na nossa jornada, né? Mas é isso, pessoal. Então, pois é, né, ter essa vida, imaginar uma vida crescendo dentro de você, né? Para nós que estamos aqui na condição de homens hoje, não nos lembramos disso, é uma coisa tão incompreensível, né, de você ter alguém crescendo dentro de você. Como pode isso, né?
Mas é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso estudo de hoje, então. Finalizando aqui esse nosso trabalho, nós estudamos então aqui os capítulos, as crônicas número 11, Coração de Mãe, e depois Tete a Tete dos Mortos, a crônica número 12. O nosso próximo, então, vai ser no Dia da Pátria, os próximos, né? No Dia da Pátria, e depois um cético. Tá? Lembrando, pessoal, antes que eu me esqueça, que na próxima quinta-feira nós não teremos estudos e, portanto, nós deixaremos então